Eu odeio gravar sentado, mas a dona Monique tá com tripé, então hoje a gente se vira como dá. O vídeo de hoje vai ser meio curtinho, mas é sobre um livro que foi uma agradável surpresa, talvez a maior surpresa do ano. E eu ia falar dele antes, só que, bom, enfim. Ocorreram coisas que me impediram, mas eu não posso deixar de mencionar o quanto eu amei Ed Wood Jr. Contos e Delírios. Eu queria começar agradecendo a Darkseid por ter posto a foto do Ed Wood aqui na parte de trás do livro, porque assim eu não vou ter que botar na edição. Obrigado, Darkseid. Bom, eu tenho que começar primeiro falando da pessoa antes de falar desse livro aqui. O Ed Wood, ele foi um diretor de cinema considerado por muitos revistas gigantes, basicamente por todo o meio cinematográfico, como o pior diretor de todos os tempos. Eu sei, não é um jeito muito legal de vender esse livro para vocês, mas me escutem. Em sua curta carreira cinematográfica, o Ed Wood dirigiu algumas pérolas do cinema. Aquele tipo de filme que é tão ruim que é bom. Ele era um grande amigo de Bela Lugosi, que foi o intérprete original do Drácula, né? Uma figura clássica aí do cinema de terror. E o Ed Wood também era um cara que era ficcionado por obras de terror antigas da época dele, né? Ele fez esses filmes na década de 50, 60, enfim. Ele era um veterano de guerra e ele era um transformista. Ele gostava de se vestir de mulher. Ele foi uma das figuras essenciais no movimento LGBT, sobretudo no que se diz em drag queens. Pelo menos foi isso que a internet me disse. E ele, como cineasta, ganhou um status cult, sabe? As pessoas se reúnem para ver os filmes dele, Plan 9 from Outer Space sendo o mais famoso de todos. Esse filme tem umas pérolas absurdas. E ele teve a galera dele, sabe? Ele era um cara muito do cinema de guerrilha e ele virou uma espécie de referência nisso, porque ninguém queria produzir os filmes dele, sabe? Ele foi uma pessoa que mesmo assim correu atrás e pela paixão, pelo amor à camisa, ele conseguiu realizar as paradas dele, sabe? Ele conseguiu dirigir os filmes dele, por pior que tenham ficado, isso é um feito incrível, cara. É muito difícil você produzir um filme, sobretudo de forma independente, e o Ed Wood fez isso 60, 70 anos atrás. Ele era uma figuraça. Tem um blurb aqui atrás do Bernie Bloom que resume muito bem quem era o Ed Wood. Um gênio louco, escrevia melhor bêbado do que a maioria dos escritores sóbrios. E cara, eu vou ter que concordar, porque a parada mais surpreendente desse livro aqui, em relação ao Ed Wood, é que esse livro é bom. Os contos são bem escritos, eles só são malucos, eles são peculiares, eles são delírios, como diz o título. Aqui você vai encontrar de tudo, você vai encontrar assassinato, você vai encontrar gore, você vai encontrar humor ácido, você vai encontrar erotismo também, é muito comum. E os contos variam entre vários períodos da vida dele, então você vai encontrar diversos tipos de Ed Wood enquanto você está lendo isso aqui. Temos as ilustrações de Laerte em cada início de conto, maravilhoso. A edição, como era de se esperar com a Darkseid Books, está daquela maneira caprichada. E esse livro ele diz muito sobre quem era o Ed Wood como realizador. Ele tinha boas ideias, ele não tinha orçamento, e ele não tinha talento também como diretor, vamos combinar. Só ver uma cena de Plan 9 from Outer Space que você vai notar isso. Hoje em dia você consegue, eu acho, que ver todos os filmes dele de graça aqui no YouTube, então se você tiver curiosidade, vale a pena. Outra coisa, se você tiver curioso sobre quem era Ed Wood, você pode ver o melhor filme da carreira do Tim Burton, sim. É o meu favorito do Tim Burton de longe, eu não sou muito fã do Tim Burton, então isso diz alguma coisa, esse filme é incrível. Eu sei que eu não falei muito sobre o livro, mas é porque esse livro ele é tão maluco que é um pouquinho difícil falar sobre ele. O que vale dizer é que, apesar de louco, apesar de uma maluquice, apesar dele ser um pouco bizarro, ele é um livro que ele vai te prender, sabe? São contos. Então pelo menos um conto aqui vai te prender, cara. Cara, tem uns contos aqui que são incríveis, cara, só pela maluquice da coisa. O meu favorito sendo Flores para Flame Lemar. Esse conto é incrível. O lance desse livro ele é uma excelente leitura de passagem
ele foi um resgate da Darkseid e foi um belo resgate, cara, porque eu acho que mais pessoas precisam se habituar ao que é o Ed Wood, não só como um realizador, como um diretor de cinema, mas como uma pessoa e um ícone que ele foi, sim. Ele tinha uma personalidade muito única e isso transparece bastante nas páginas desse livro aqui e nos filmes dele. Baita livro. Bom, creio que seja isso. Não se esqueçam de curtir, comentar, se puder compartilhar com algum amigo que estava interessado por esse livro ou que gosta da Darkseid Books. Esse livro foi, no momento, a maior surpresa do ano. Eu não estou esperando muitas surpresas, não estou lendo muito esse ano, então eu estou selecionando meus livros a dedo e isso aqui foi uma bela seleção, cara. Eu amei Ed Wood Jr. Quero agradecer a Darkseid por ter enviado esse livro pra gente e quero agradecer por ter publicado esse livro, porque essas paradas mais alternativas que a Darkseid está publicando, elas não são tão faladas, mas elas talvez estejam entre as melhores publicações dessa editora, o que é dizer alguma coisa, porque a Darkseid publica muita coisa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, falou!